Peço aos amados que abram sua Bíblia em Jonas. Aleluia. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, nós vamos ler apenas 3 versículos da palavra do Senhor. Jonas capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até aqui, meus irmãos. O pastor, quando me fez o convite para estar ministrando nessa noite, eu até comentei sobre o tema, se eu tinha algo específico. Ele comentou o nosso tema, nós estamos falando sobre avivamento na terça-feira. E quando eu estava olhando e pensando, e o Senhor falando no meu coração, me veio esse livro de Jonas, que quando nós vamos ver, é um dos, se não for o maior, é um dos maiores livros que vai contar o avivamento que aconteceu ali no Antigo Testamento. Nós vamos ver que Jonas ele foi levantado para levar uma mensagem, e essa mensagem fez com que uma cidade inteira se convertesse aos pés do Senhor. Mas para que nós possamos falar sobre esse avivamento, sobre um chamado para o avivamento, eu gostaria apenas de ler um pedacinho de meio que uma história. Não tenho certeza se ela aconteceu de fato, mas serve também como ilustração para as nossas vidas. Falando ali sobre Alexandre Magno, que foi um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Morreu aos 33 anos de idade, chorando por não haver mais terras para conquistar. Do alto do seu cavalo fogoso e brandindo sua espada, marchou resoluto e com bravura, conquistando terras e ajuntando riquezas. Alexandre não tolerava da parte dos seus soldados nenhum ato de covardia. Um dia, ao passar uma revista, a soldadesca foi avisado pelo comandante da tropa que um dos seus soldados fora visto fugindo e se escondendo do inimigo. Alexandre, rubro de raiva, expressou profundo descontentamento com o gesto covarde do soldado. Contudo, ao perceber a juventude e a inexperiência do soldado, teve compaixão desse jovem e, num tom paternal, lhe perguntou: Soldado, qual é o seu nome? E o soldado aliviado respondeu mansamente: Alexandre, meu senhor. O sangue de Alexandre ferveu nas veias com um olhar penetrante e carregado de fúria, e lhe perguntou novamente: Soldado, qual é o seu nome? Alexandre, meu senhor. Respondeu o soldado, gaguejando. Alexandre, então, saltou do seu cavalo, agarrou o soldado pelo colarinho, jogou-o no chão e disse: Soldado, mude o nome ou mude a conduta. Nós vamos ver que quando Deus chama Jonas, escolhe Jonas e envia a Jonas, Jonas ele tem uma atitude que não foi da forma que o Senhor pediu. Ele não mudou a sua conduta, ele preferiu mudar o seu endereço. Ele preferiu
ali de 7 quilômetros de Nazaré. E nós vamos ver que se fala de Jonas também, em 2 de Reis 14:25. E Jonas, ele era então um galileu, e ele era contemporâneo dos profetas Amós e do profeta Oséias, ou seja, ele viveu ali naquele mesmo período. E Jonas profetizou a prosperidade do reino norte no reinado de Jeroboão II. Ali no tempo de grande expansão militar, ainda em 2 de Reis 14, 25 e 28, vai nos contar sobre isso. E levando em conta que naquele período que Jonas vivia, o grande desafio que tinha ali, o grande problema que tinha ali para o povo de Israel, era justamente o exército do reino da Síria. E quando nós vamos olhar, Nínive era a capital do exército da Síria, era o capital daquela nação. Então nós podemos ver aqui um dos motivos que levou a Jonas a não querer profetizar naquela cidade. Porque no contexto que ele estava vivendo, o povo de Nínive era um povo guerreiro e era um povo que não tinha compaixão, não tinha piedade. Tudo que eles lutavam, tudo que eles faziam, fazia com um retoque de crueldade. E Jonas, vendo isso, ele tenta e ele não quer fazer aquilo que o Senhor pede para ele fazer, que é profetizar, que é levar o juízo, o julgamento e uma palavra de Deus para aquele povo. Porque aonde ele estava, no contexto que ele estava, a única nação que sempre estava ali, próximo de atacar Israel, já tinha feito em um momento até uma incursão contra Israel, era justamente aquele povo, era justamente aquele lugar. E ele não queria a salvação daquele povo. Quando nós vamos olhar ainda, nós vamos ver que esse livro de Jonas, assim como o livro de Gênesis, ele é um dos livros que ele é muito atacado pelo pessoal da teologia liberal. Eles encontram e dizem que no livro de Jonas há muitos milagres, e por conta desses milagres não há ali uma historicidade, ou seja, aquele fato realmente não aconteceu. E por conta disso, eles começam a desacreditar do que está escrito nesse livro de Jonas como algo que verdadeiramente aconteceu. Porém, quando nós vamos olhar, se nós tirarmos os milagres da palavra do Senhor, se nós tirarmos os milagres que o nosso Deus pode fazer, se nós tirarmos os milagres que o Senhor mesmo fez, do que nos resta acreditar? Se desde o início, se desde o Gênesis, com o falar do Senhor, tudo veio a nascer, tudo veio a surgir com o poder do Senhor, com o milagre do Senhor, o que teria dificuldade para o Senhor? Ele poderia muito bem fazer o que ele fez, com que um peixe engolisse um homem e ali ficasse. Ele poderia fazer o que ele fez, que uma árvore crescesse para dar sombra em um dia e que no outro aquela mesma árvore desaparecesse. O nosso Deus é um Deus de milagres, e é um Deus que até hoje ele opera milagres nas nossas vidas. E nós precisamos olhar para esse livro de Jonas e acreditar nele como um fato histórico, porque o próprio Jesus confirmou isso. O próprio Jesus usa o livro de Jonas, usa o profeta Jonas como alguém que realmente existiu, como alguém que realmente viveu e que cumpriu o chamado. Ele ainda usa o povo de Nínive que se converte como alguém, como um povo que se levantaria para julgar no dia apropriado. Então nós precisamos acreditar no que o Senhor Jesus disse, e nós precisamos acreditar verdadeiramente que o livro de Jonas não é uma história fictícia, não é uma parábola, não é um conto, não é uma poesia, mas sim é uma história real e verdadeira, porque o nosso Deus, ele opera milagres. Porque o nosso Deus, de Jonas, do capítulo 1 até o capítulo 4, vai nos mostrar o controle de Deus que estava na vida de Jonas. Vai nos mostrar que a vida de Jonas estava nas mãos do
nas nossas vidas. Há um controle do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos confiar no Senhor que nos criou. Nós precisamos confiar no Senhor que nos formou e no Senhor que nos colocou aqui. Nós precisamos confiar nessa soberania do Senhor. Nós precisamos confiar naquilo que Deus ele pode fazer. Quando nós vamos ver ainda esse livro de Jonas, ele é dividido praticamente em duas partes. A primeira parte, ali do capítulo 1 e do capítulo 2, ele vai falar muito sobre a fuga de Jonas e o julgamento que ele teve por conta dessa fuga que ele fez. Ele não escolhe obedecer ao Senhor e ele foge. E por conta disso ele sofre consequências. Quando nós olhamos então a segunda parte, que é o capítulo 3 e o capítulo 4, vai nos apresentar Jonas ainda como um profeta muito relutante a ouvir a voz do Senhor. Muito relutante a aceitar aquilo que Deus tem para fazer. Muito relutante a obedecer a voz do Senhor. E aqui nós precisamos entender também para as nossas vidas, mesmo nessa divisão de capítulos, que nós não podemos ser relutantes contra a vontade do Senhor. Nós não podemos ser relutantes quando o Senhor deseja fazer algo. Nós não podemos ser aquela pedra querendo fazer um empecilho para aquilo que o Senhor tem para fazer. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para fazer e obedecer o que Ele nos manda, e obedecer aquilo que Ele nos pede. Quando nós vamos olhar esse livro todo, eu vejo muito claramente um chamado para o avivamento. E esse chamado para o avivamento que aconteceu aqui em Jonas, também ele acontece nas nossas vidas e para nós hoje. Há um chamado de Deus para nós, para que nós possamos ser avivados no Senhor. Há um chamado de Deus para nós, para que aconteça um avivamento no Senhor. Mas para que realmente esse avivamento possa acontecer, nós precisamos entender o que é o avivamento verdadeiramente. Nós precisamos entender verdadeiramente o que é essa palavra, o que ela significa. Mas antes de eu dizer o que é o avivamento, eu quero comentar com os irmãos primeiramente o que não é avivamento. O que não é avivamento é uma emoção passageira. Algo que quando nós vamos ao culto e ali nós sentimos a presença do Senhor, somos tocados ali com o Senhor, mas não acontece transformação. É apenas um movimento que acontece em um dia específico, em um lugar específico. E isso não é avivamento. Quando nós falamos do avivamento, ele envolve uma transformação que é duradoura em nossos corações e em nossas vidas. Não apenas uma experiência emocional e passageira, mas é uma transformação que acontece nas nossas vidas. É uma transformação que acontece nos nossos corações. É uma transformação que acontece em nós. Isso é o avivamento. Não é quando eu vou ao culto e ali eu sinto a presença de Deus e às vezes eu pulo. Não! Pode fazer parte, mas não é simplesmente isso. Outra coisa que não faz, que não é o avivamento. Mas antes de eu comentar esse segundo ponto, que não é o avivamento, veja que não é só essa questão da emoção, do sentimento, daquilo que nós sentimos no culto. Que quando nós olhamos para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja cheia dos dons. Era uma igreja que muitos vão dizer era uma igreja avivada, cheia dos dons do Senhor. Porém, quando nós vamos estudar a carta aos Coríntios, nós vamos ver e entender tanto de coisa ruim que acontecia
estar por estar ali fazendo, mostrando que está presente. Isso não é avivamento. Quando nós falamos de avivamento é quando há uma transformação no nosso interior. Quando pessoas passam a se converter e ser impactadas pelo poder de Deus. Quando nós somos tocados pela presença do Senhor. Quando nós somos cheios da presença do Senhor. Quando nós somos agora, nosso coração transformados pela presença do Senhor. Agora nós começamos a viver o avivamento do Senhor. E agora com a nossa vida transformada, com o nosso coração transformado, outras pessoas também serão transformadas por aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Então nós que precisamos ser primeiramente avivados no Senhor, transformados no Senhor, com o nosso coração voltados para o Senhor, porque a partir da transformação que acontece no nosso coração, da transformação que acontece nas nossas vidas, então as outras pessoas serão também transformadas pela glória de Deus, serão alcançadas pela glória de Deus. Nós vamos ver ainda que uma outra coisa que não é avivamento é a prosperidade material. Algumas pessoas podem até pensar que enquanto ela é próspera financeiramente, ela é uma pessoa avivada. Porém não. No entanto, o avivamento na Bíblia está mais relacionado com o arrependimento, com a santidade, com a justiça, do que com os bens materiais. O avivamento é quando nós estamos conectados com o Senhor, quando nós estamos entrelaçados com o Senhor em arrependimento, em santidade, em justiça, e isso não necessariamente quer dizer que seremos prósperos financeiramente. Isso não necessariamente quer dizer que nós teremos muitos bens ou muitos recursos. E eu não estou dizendo também que aqueles que têm muitos bens ou que têm muitos recursos não podem ser avivados. Mas eu estou dizendo que somente isso, somente essa questão material, não é um sinal de avivamento. Mas, então nós vamos entender agora, nós vimos alguns pontos sobre o que não é avivamento. Mas o que de fato então é o avivamento? Quando nós vamos falar sobre avivamento, nós vamos ver pelo menos duas coisas. Um avivamento que ele é individual, ou seja, em nós, unicamente, e também um avivamento que ele é coletivo, que é um avivamento que ele vai acontecer na comunhão, na congregação. E quando nós falamos desse avivamento que é individual, o avivamento bíblico ele é centrado em uma mudança que é profunda no operar do Espírito Santo no nosso coração, no nosso interior. E esse operar do coração, esse operar do Espírito Santo em nosso coração, vai gerar em nós os frutos do Espírito Santo. E isso é o avivamento. Como que eu sei que eu sou uma pessoa avivada? Quando em mim há os frutos do Espírito Santo. Porque aí eu entendo que o Espírito Santo ele habita em mim. Aí eu entendo que o Espírito Santo está dentro de mim e está transformando a minha vida. E falando sobre esse avivamento que ele é individual. Quando nós olhamos ali em Oséias capítulo 2, no versículo 12 a seguir, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará a se arrependerá. Deixará, pois, assim uma bênção, oferta de alimento e de libação do Senhor, o vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o vosso povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças que mamam, saiam o noivo da
da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, o ministro do Senhor, entre alpendres e o altar e digam: ouve o teu povo ao Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Nesse primeiro trecho que nós vimos aqui de Oséias, nós vemos falando puramente sobre esse avivamento. E a todo momento que nós lemos esse texto, nós vamos ver o chamado de Deus para o avivamento, como ele acontece, através do arrependimento, através da conversão, através de nós entregarmos o nosso coração ao Senhor, através de nós agora dedicarmos a nossa vida ao Senhor, através da santificação ao Senhor, através do clamor ao Senhor, através de uma vida de busca ao Senhor. É assim que nós podemos alcançar o avivamento do Senhor. O avivamento individual, o avivamento para as nossas vidas, o avivamento que nós viemos aqui buscar essa noite. Como que nós podemos alcançar esse avivamento? Através desse clamor, através desse arrependimento, através desse momento de santificação, através desse momento que nós abrimos o nosso coração ao Senhor. E quando nós fazemos isso, agora no versículo 18, ainda de Oséias 2, ele diz, no versículo 28: e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também os vossos servos, e sobre as vossas servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei os prodígios do céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz sangue, onde que venha antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como diz o Senhor, entre os sobreviventes, aquele que te chama Senhor. Aleluia! Quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós agora nos voltamos para o Senhor, com clamor, com pranto, com santidade, abrindo nosso coração ao Senhor, agora há uma promessa de Deus para as nossas vidas, de que Ele irá derramar o seu Espírito sobre nós, de que Ele irá derramar o seu Espírito sobre as nossas vidas, de que Ele agora tira um coração de pedra, agora Ele tira um coração que era insensível ao Senhor, e agora coloca um coração de carne, um coração que se volta para a presença de Deus, um coração que é sensível à glória do Senhor. E nós precisamos buscar esse coração transformado, essa vida transformada pelo Senhor. Então, quando nós falamos de avivamento, nós entendemos que o avivamento ele é individual. E para que possamos buscar um avivamento individual, nós temos que nos voltar para o Senhor, como nós vemos aqui em Oséias. Mas há também um avivamento que ele é coletivo. Então nós entendemos que há um avivamento individual em nós e há um avivamento coletivo. Por sua vez, não é quando pessoas, por sua vez, é quando pessoas se rendem agora ao Senhor. São quando pessoas agora são alcançadas pela graça de Deus. É quando há salvação. O primeiro avivamento ele acontece no nosso interior. Ele acontece de uma forma individual. Para que agora então um verdadeiro avivamento e um avivamento coletivo possa acontecer. Que vidas se entreguem ao Senhor, que nações se entreguem ao Senhor, que cidades possam se entregar ao Senhor. Quando nós olhamos aqui em Atos, capítulo 2, versículo 1 a seguir, eu achei muito interessante que, se nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16, vai nos mostrar muito sobre esse avivamento que ele é individual. E quando nós olhamos agora do versículo 37 ao versículo 42, nós vamos ver agora que é um avivamento coletivo. Então é necessário que nós primeiro possamos nos converter ao Senhor, para que depois agora outras vidas também se convertam ao Senhor, pelo poder da glória de Deus que há nas nossas vidas. Rapidamente, quando nós olhamos aqui Atos 2, versículo 1,
E foram vistos línguas repartidas como de fogo, a quais pousavam a cada um deles. E aqui nós vamos ver que o texto ele vai seguir, e depois a nossa classe continua lendo ele, mas vai nos falar do avivamento que aconteceu naqueles homens que estavam unidos em oração, unidos esperando agora a vinda do Senhor, aquela promessa que ele ia se cumprir. E quando há agora o derramamento do Espírito sobre eles, quando agora eles são avivados com o Espírito Santo, nós olhamos no versículo 37, e ouvindo eles isto, todas aquelas pessoas que estavam ali, pessoas de línguas diferentes, de nações diferentes, que ouviram agora a pregação do Evangelho, que ouviram agora Pedro ministrando o Evangelho, falando com eles sobre o amor de Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão do pecado, e recebei o dom do Espírito. Porque a promessa nos diz respeito a vós, os vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chama. E é com muitas outras palavras, isso testifica e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que com bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. Então, quando nós lemos esse texto de Atos capítulo 2, nós vemos claramente esse chamado de Deus para o avivamento. Nós vemos claramente os apóstolos sendo cheios do poder de Deus, sendo cheios da presença de Deus, porque estavam buscando ao Senhor. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam pregando, eles estavam falando, eles estavam agora contando aos outros o que o Senhor havia feito. E agora Pedro ele se levanta e começa a pregar ainda mais para aquele povo. E agora nós vemos esse segundo avivamento, um avivamento que ele é coletivo, quando aquelas 3.000 pessoas se convertem ao Senhor, se entregam ao Senhor, se arrependem ao Senhor. Quando nós somos avivados verdadeiramente no Senhor, quando nós estivermos cheios da presença do Senhor e avivados e transformados com o Senhor, então haverá uma grande colheita de almas para o Senhor. Haverá uma grande colheita para o Senhor, porque isso é o avivamento do Senhor. Quando nós olhamos para a história e vemos inúmeros avivamentos que aconteceram, nós vamos sempre ver que tinha um padrão. Primeiro era alguém que se rendia ao Senhor, que era tocado, era movido, compelido pelo Espírito Santo, e a partir daquela uma pessoa, ou ali de algumas poucas pessoas, outras iam sendo alcançadas, e outras iam sendo alcançadas até níveis gigantescos. Quando nós falamos do avivamento, nós precisamos entender que o primeiro avivamento ele tem que acontecer no nosso coração, na nossa vida, para que então outras pessoas também sejam alcançadas por esse Deus. Então nós vamos entender, para que nós possamos ser avivados do Senhor, para que esse avivamento aconteça em nossas vidas, que a palavra de Deus ela é a fonte geradora desse avivamento. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é essa fonte que gera o avivamento. Ela é essa fonte que faz com que o avivamento se torne realidade nas nossas vidas. Nós não vamos conseguir um avivamento se nós nos afastarmos das Escrituras. Nós não vamos conseguir uma vida verdadeiramente avivada no Senhor se nós deixarmos de lado os princípios que o Senhor nos ensina por meio das Escrituras. Mas o avivamento só acontece quando nós nos apegamos às Escrituras e começamos a praticar o que ela nos diz. E isso vai gerando em nós o avivamento do Senhor. Nós vamos ver ainda que o temor ao Senhor, que o arrependimento genuíno gera então nos nossos corações, pela palavra de Deus, gera então um avivamento. Quando há então, por meio da palavra de Deus,
quando nós nos apegamos a ela, gera em nosso coração um temor, gera em nossos corações um arrependimento, gera em nossos corações o sentimento de que sem o Senhor nada nós podemos fazer. E quando esse sentimento está no nosso coração, quando nós entendemos que sem Cristo nada nós somos, que sem Cristo nós nada podemos, quando nós agora temos em nosso coração o temor ao Senhor, quando nós agora temos no nosso coração um arrependimento genuíno do Senhor, então agora acontece o avivamento das nossas vidas. O avivamento é sempre pela obra de misericórdia de Deus em nossas vidas. Quando nós olhamos para esta cidade de Nínive, quando nós olhamos para esse povo que estava aqui, algo interessante que nós podemos nos perguntar: quem que precisa desse avivamento? Quando nós olhamos aqui no versículo 2, vai dizer o seguinte: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. E nós podemos nos perguntar: quem que precisa desse avivamento? Aquele povo que estava ali em Nínive, eles precisavam de um avivamento. Eles precisavam ser tocados pelo Senhor. Eles precisavam ser alcançados pela misericórdia de Deus. Algo interessante que Jonas é levantado, ele é o único profeta do Antigo Testamento que é levantado, não necessariamente para profetizar para o povo de Israel, para o povo judeu, mas para profetizar para uma nação estrangeira, para um povo estrangeiro, para um povo que estava fora daquela promessa, para um povo que não era um povo bonzinho, não era uma nação boa, amável, carinhosa, caridosa, não, mas era uma nação de pessoas de guerra, de pessoas cruéis, era uma nação de pessoas que matavam sem dó e sem piedade. Mas aquelas pessoas precisavam ser alcançadas pelo Senhor. E quem que precisa de avivamento? Primeiro, os perdidos precisam de avivamento. Porque agora o avivamento que eu falo é um avivamento tanto individual quanto esse avivamento coletivo, porque nós estamos falando da salvação. Nós estamos falando de uma transformação de vida. E as pessoas que estão perdidas, elas precisam de um avivamento do Senhor. Quando nós olhamos em Lucas 19, vai dizer: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Aqueles que estão perdidos, eles não conhecem a Deus. Eles não sabem quem é o Senhor. Eles não conhecem o Deus que os criou. E eles precisam ser alcançados pelo avivamento do Senhor. Mas quem mais precisa de avivamento? Nós vamos ver que todos nós precisamos de um avivamento. Quando nós olhamos em Romanos 3:23, vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós necessitamos da graça do Senhor, da glória de Deus, da misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor se renovar todos os dias, todas as manhãs, nós não estaríamos de pé. Então todos precisam do avivamento. O avivamento, além desses todos que nós estamos falando, além daqueles que estão perdidos, daqueles que estão afastados, daqueles que estão distantes, que a própria palavra de Deus vai nos dizer que eram como inimigos de Deus, nós vamos ver que todos precisam. Então nós entendemos que nós, como crentes do Senhor, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, nós também precisamos de um avivamento nas nossas vidas. Quando nós olhamos em Apocalipse 2, versículo 4 e versículo 5, diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volte a praticar
com aquela igreja ali em Apocalipse. E nós vemos claramente que eram pessoas que estavam na igreja. Claramente que eram pessoas que talvez tinham uma vida ativa no culto, na casa do Senhor, na obra do Senhor. Talvez pessoas que pregavam a palavra de Deus. Talvez pessoas que faziam tantas coisas boas em nome do Senhor. Mas o Senhor nos adverte que eles haviam abandonado o primeiro amor. E agora o Senhor nos chama para um arrependimento. E ali o Senhor nos chama para um avivamento. Nós, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, nós precisamos buscar o avivamento do Senhor. Nós não podemos nos contentar em vir para a igreja e não ser tocados. Nós não podemos nos contentar em vir a uma reunião de oração e não ser tocados. Nós não podemos nos contentar em estar em reunião, estar ali falando de Cristo, estar ali orando com alguém e não sermos tocados pela presença de Deus. Nós precisamos buscar o avivamento do Senhor. O Senhor, Ele levanta Jonas para falar com aquele povo em Nínive, um povo que era um povo afastado de Deus, condenado, mas que o Senhor tinha um plano e um projeto para a salvação. E o Senhor, Ele tem um plano e um projeto de salvação para as nossas vidas e para a vida de outros que estão aqui. E como que o Senhor vai alcançar esses outros lá fora? Através do mesmo chamado que Ele fez para Jonas. Versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nós somos levantados como profetas do Senhor, para sermos avivados pelo Senhor, para que possamos levar o avivamento do Senhor a uma cidade, a uma nação. Nós precisamos buscar todos os dias o avivamento do Senhor nas nossas vidas. Esse livro de Jonas, ele é tremendo. Eu estava lendo ele, estudando ele, e cada capítulo, cada coisa que ele vem falando, ele vem nos mostrando sobre o avivamento. E o avivamento que nós devemos buscar, o avivamento que nós somos chamados agora para levar a outras pessoas. Às vezes as atitudes que nós temos que não deveríamos ter para alcançar o avivamento do Senhor. Nós precisamos nos levantar para buscar o avivamento. E assim como o livro de Jonas, ele vai terminar fazendo ali uma pergunta a Jonas, melhor, ao leitor deste livro. Nessa noite eu gostaria de perguntar para nós também: qual é a decisão que nós vamos tomar diante do envio do Senhor, diante do chamado do Senhor? O Senhor, Ele nos chama de uma forma individual. E qual a decisão que eu, Nicolas, que você que está aí, todos nós, qual a decisão que nós iremos tomar diante do chamado de Deus,
para cumprir o chamado do Senhor? Não. Para fugir da presença do Senhor. Para ir para um lugar distante. O Senhor, Ele falou, vai para Nínive, cerca de 1,5 km de distância. Melhor, 1,5 km não, mas 1.200 km de distância. Confundi aqui a medida de comprimento. Cerca de 1.200 km de distância. Mas ele decide ir para um lugar totalmente distante. Mais de 3.000 quilômetros de distância. Ou seja, o Senhor fala, vai para a conquista. Eu falo, não, vou lá para Deus. Vou para outro lugar totalmente distante da vontade do Senhor. Isso foi o que Jonas fez. Mas essa noite eu quero terminar fazendo essa pergunta, e é uma pergunta que o livro também nos faz. Qual é a decisão que nós vamos tomar diante do chamado do Senhor para o avivamento? O Senhor, Ele nos chama para viver o avivamento do Senhor. E esse avivamento começa